Olá, amigos e amigas do canal Universo Alfanumérico. Hoje vamos tomar contato com uma das mais belas e trágicas histórias da mitologia grega, o mito de Orfeu e Eurídice, uma história que transcende o tempo e fala sobre amor, sobre perda e sobre o poder transformador da arte também. Mas antes de passarmos à história em si, eu queria comentar com vocês como ela tem sido reinterpretada em alguns veículos, como o cinema e a televisão. Uma das mais icônicas releituras desse mito é o filme brasileiro Orfeu do Carnaval, de 1959, onde Orfeu seria um sambista e Eurídice a sua amada. Uma outra reinterpretação desse mito recente é no seriado Sandman, da Netflix, nessa segunda temporada, onde alguns dos episódios abordam a trajetória de Orfeu, filho de Morfeu, que seria o sonho, personagem principal da série, aonde ele vai em busca da sua amada, nas condições que nós vamos comentar logo a seguir, para não dar spoiler para vocês. Então vamos à leitura do mito e que nós faremos a leitura desse livro aqui, o livro da mitologia, do Thomas Bulfinch. Vamos à leitura? Orfeu e Eurídice. Orfeu era filho de Apolo e da musa Calíope. Ganhou uma lira de presente do pai e aprendeu a tocá-la com tal perfeição que ninguém podia resistir ao encanto de sua música. Não apenas os mortais, mas também feras podiam ser acalmadas com seus acordes e, reunindo-se em torno dele, caíam num transe, deixando de ser ameaçadoras. Até mesmo as árvores e as rochas eram sensibilizadas pela música de Orfeu. As primeiras reuniam-se em torno dele, e as rochas eram de algum modo amaciadas pelas notas. Himeneu foi chamado para ministrar as bênçãos nupciais de Orfeu e Eurídice. Mas, embora tenha atendido ao chamado, não trouxe consigo augúrios felizes. A fumaça que saiu de sua tocha fez que os noivos lacrimejassem. Confirmando tais prognósticos ruins logo após o casamento, Eurídice estava passeando com as ninfas, suas companheiras, quando foi vista por Aristeu, que ficou impressionado por sua beleza e tentou seduzi-la. Eurídice fugiu, mas enquanto corria pisou numa serpente que estava no gramado, foi picada por ela e morreu. Orfeu cantou a sua tristeza para todos os que respiram na atmosfera superior, deuses e homens, e sem obter resultados resolveu procurar a esposa no mundo dos mortos. Descendo por uma caverna situada ao lado do promontório de Tênaro, chegou ao reino do Estige. Passou através de multidões de fantasmas e apresentou-se diante do trono de Plutão e Prosérpina. Acompanhando as palavras que dizia, com o som de sua lira, cantou: Ó divindades do mundo inferior, para as quais todos nós, os vivos, teremos de ouvir, ouve as minhas palavras, pois elas são verdadeiras. Não vim para espionar os segredos do Tártaro, nem para provar a minha força contra o cão de 3 cabeças com cabelo de serpente que guarda a entrada. Venho para procurar a minha esposa, cuja mocidade foi roubada pelas presas venenosas de uma víbora. O amor me trouxe até aqui. O amor, um Deus que tem grandes poderes sobre nós e que vive na terra. E se as tradições antigas estiverem certas, vive aqui neste reino igualmente. Imploro-vos por estas moradas cheias de terror, estes domínios de silêncio e coisas não criadas. Reatai os fios da vida de Eurídice. Todos estamos destinados para vós, e cedo ou tarde entraremos em vossos domínios. Ela também, quando houver cumprido o tempo de sua vida, certamente será vossa. Até esse dia, contudo, eu vos imploro que ela fique comigo. Se me negardes esse pedido, não regressarei sozinho para a terra. Sereis vencedores na morte de nós dois. Enquanto ele cantava essas notas suaves, os próprios fantasmas foram as lágrimas. Tântalo, apesar da sede que sentia, cessou por um momento os seus esforços para obter água. A roda de Ixion ficou imóvel. O abutre parou de rasgar o fígado do gigante. As filhas de Dânao
descansaram de seu trabalho de conduzir água em uma peneira, e Sísifo sentou-se em seu rochedo para ouvir. E então disse que pela primeira vez as faces das fúrias foram umedecidas pelas lágrimas. Prosérpina não pôde resistir, e o próprio Plutão comoveu-se. Eurídice foi chamada. Ela saiu de entre os fantasmas recém-chegados, mancando com o pé ferido. A Orfeu foi permitido levá-la com uma condição, que não deveria olhar para ela até que alcançassem a atmosfera superior. Sob essa condição, seguiram seu caminho, ele liderando, ela seguindo, por entre passagens escuras e íngremes, mantendo silêncio total, até quase alcançarem a saída para o feliz mundo superior, quando Orfeu, em um momento de descuido, para assegurar-se de que Eurídice ainda o seguia, olhou para trás. E ela desapareceu instantaneamente. Ao tentarem abraçar-se, nada encontraram além do vento. Ao morrer pela segunda vez, Eurídice não podia recriminar o marido, pois como poderia culpá-lo pela sua impaciência em vê-la? Adeus, ela disse, um último adeus, e foi arrebatada tão subitamente que o som dessas palavras quase não chegou aos ouvidos dele. Orfeu fez esforços para segui-la e solicitou permissão para retornar ao reino dos mortos a fim de tentar libertá-la novamente. Mas o rude barqueiro mandou-o embora e recusou-se a transportá-lo. Durante 7 dias, Orfeu prostrou-se às margens do rio, sem comer ou dormir. Depois, amargamente, acusando de crueldade as divindades do Érebo, entoou seus lamentos para as rochas e as montanhas, derretendo o coração dos tigres e movendo os carvalhos de seus lugares. Não mais se aproximou das mulheres, guardando sempre as lembranças de sua falta de sorte. As donzelas da Trácia fizeram o que estava ao seu alcance para cativá-lo, porém ele as rejeitou. Persistiram quanto foi possível, mas encontrando-o insensível, certa vez, excitada pelos ritos de Baco, uma delas exclamou: "Aquele é a razão de nosso desespero", e atirou-lhe um dardo. Contudo, a arma, afetada pelos sons da lira de Orfeu, caiu inofensivamente aos seus pés. O mesmo se deu com as pedras que elas tentaram atirar. Mas as donzelas ergueram a voz em altos brados para abafar o som de sua música, e os projéteis atingiram-no e logo estavam manchados com o seu sangue. Então as mulheres deceparam os membros de Orfeu e lançaram sua cabeça e a lira no rio Ébro, no qual flutuaram, cantarolando uma triste canção, a qual as margens responderam com uma lúgubre sinfonia. As musas recolheram os fragmentos do corpo e sepultaram-nos em Liberta, onde dizem que o rouxinol canta mais docemente sobre o seu túmulo do que em qualquer outra parte da Grécia. Júpiter pôs a lira de Orfeu em meio às estrelas. Sua sombra passou uma segunda vez pelo Tártaro, onde procurou por sua Eurídice, e, encontrando-a, abraçou-a com ansiedade. Agora, felizes, eles percorrem juntos os campos. Algumas vezes ele é quem vai à frente, outras vezes é ela. E Orfeu agora pode olhar para trás para vê-la sempre que assim deseja, sem medo de ser castigado por algum gesto distraído. E aí, curtiram? Espero que sim, obrigado por chegar até aqui no vídeo. E como última reflexão, todo mito ele traz uma mensagem implícita. Mas nesse vídeo do Orfeu, algumas coisas eu achei interessante ressaltar, que é, por exemplo, o caminho escuro que ele trilha, pode fazer uma alusão a períodos difíceis da nossa vida, mas lá na frente existe o quê? Luz. Então, não existe mal que dure para sempre, nem bem. E a questão de olhar para trás, você tem que focar no seu trajeto, no seu percurso, na sua caminhada. E olhar para trás, às vezes, não é tão produtivo. Dizem que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Então a gente tem que viver no presente. Mas deixe aí nos comentários o que você extraiu dessa história, desse mito. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like que ajuda a dar relevância ao conteúdo.
Um abraço, até a próxima.